Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma conversa aqui no Meeting Office, direto da WorkLab da Cavalete. Estou aqui com o grande Luiz Onaga, tudo bem? Tudo Tudo bem, jóia. Guma, tudo em ordem. E se você é de humanas, então vamos ver se você lembra alguma coisa das aulas de matemática. Vamos colocar um elemento em evidência, Pedro, abre aspas, Domingues, mais, Faria, fecha aspas, que era uma forma de você colocar uma equaçãozinha de matemática, não tinha um negócio assim que você ia multiplicando? Isso mesmo. Tá vendo? Da vaga arquitetura, e eu gostaria que vocês contassem um pouco de vocês e um pouquinho da vaga do pessoal que está nos assistindo. Como nós dois estudamos no Mackenzie, né? Então a história do nosso escritório tá bem conectada aí à nossa história pessoal, né? Então a gente se conheceu na faculdade, tivemos trajetórias muito parecidas aí, eh, acadêmicas, e começamos a trabalhar junto desde a faculdade. Depois isso foi virar o nosso escritório, que é o Vaga, né? Entrei no Mackenzie, fiz um curso de verão em Londres, na EA, então, que é uma faculdade aí, referência mundial na arquitetura. Um pós, um pós de arquitetura? É um curso De verão, né? verão que eles fazem lá, que é um mês assim intensivo, que você entra num módulo de estudo que eles fazem durante um semestre, você reduz em um mês. É um curso bem intensivo, assim, para você pegar a experiência de como que é a metodologia de ensino deles, né? Aí depois disso eu voltei para o Reino Unido, fiquei 1 ano e 3 meses lá, fazendo um intercâmbio na University of Dundee, que é perto de Edimburgo, ali na Escócia. E voltei para o Mackenzie, me formei, e aí depois da formação abrimos nosso escritório aí. Acho que é uma trajetória bem parecida com o que o Pedro fez, só que em lugares diferentes aí, né? Né. Bom, trajetórias semelhantes, eu também tive inclusive junto com o Pedro aí, durante a faculdade, também no Mackenzie, mas também tive a gente fez esse curso de extensão na Architecture Association em Londres juntos. Voltamos, daí nós dois, como bolsistas do Ciência Sem Fronteiras, fomos para fora, né? Tanto ele para a Escócia e eu fui para Holanda, para Amsterdã. Aí ficamos 1 ano lá, estendemos aí nossa formação durante 1 ano e voltamos para fazer o trabalho de conclusão de curso, né? E ainda durante a faculdade já tínhamos tido algumas oportunidades de trabalhar juntos, não só nos trabalhos da faculdade em si, mas também em alguns concursos, né, que a gente fez enquanto estudantes, inclusive durante o último ano, e também começaram a surgir umas oportunidades de projeto, né? Então, dos primeiros projetos do escritório, a gente iniciou, de certa forma, aí um pouco antes da formação. Residencial? Era um residencial, Residencial? Minha Casa Minha Vida. Uhum. Inclusive, foi um dos projetos que ajudou a alavancar o escritório no começo, em termos de divulgação, porque foi um projeto muito reconhecido, né? Por ser um projeto de habitação social, né? Habitação popular, mas que ainda assim tinha a arquitetura como diferencial, né? O partido arquitetônico como Uhum. um catalisador ali das relações internas ali do edifício. Então foi um passo importante, mas, enfim, dando um passo atrás, foi um caminho natural. Obviamente que era nosso sonho, atuar ativamente no mercado da arquitetura através do nosso escritório, né? Inicialmente, nossa, nossos na nossa fundação, o escritório era composto por 3 sócios, e aí, mais recentemente, alguns anos atrás, o Fernando se desligou e estamos aí, só eu e o Pedro, né? Que ano nasceu o escritório? A gente está completando 10 anos esse ano, então a gente começou em 2015.
Então, um ano bem emblemático, aí, um marco importante para a gente e também uma consolidação de tudo aquilo que a gente tem construído, literalmente, né? Uhum. Mas a gente nasceu ali numa garagem, uma garagem em Pinheiros, uma garagem pequena, e ali 3 jovens arquitetos entusiastas tentando mudar o mundo. Mas a gente sempre nasceu com a premissa de ser um escritório com uma atuação abrangente, né? Nunca quisemos se dedicar exclusivamente a um tipo de projeto ou a um tipo de Uhum. cliente. A ideia era ter desafios diferentes, tanto em termos de escala, quanto em termos de programa, quanto em termos de cliente, que vão desde de clientes de habitação social até o alto padrão, né? E aí, falando um pouco dos programas, a gente também não se dedica exclusivamente a nenhum nicho de atuação, mas, obviamente, tem alguns tipos de projetos que se repetem mais, né? Que são mais relevantes até para a empresa em termos de faturamento, mas a gente gosta dessa variedade no dia a dia. A gente tenta, através do nosso processo, realmente encontrar a identidade de cada projeto junto com aquele cliente para aquela situação específica. Então, não só essa variedade nos tipos de projeto, mas também no processo, né, de construção daquele projeto junto com o cliente, junto com o lugar também, né? A gente sabe que o mercado vai te levando um pouco para certos lugares, né, no decorrer aí da sua profissão. Demanda, né? Por causa das demandas As que vão aparecendo. indicações, E quando você vai fazendo um tipo de projeto, as pessoas vão te procurar pelo aquilo que você fez, né? Mas a gente teve aí, acho que um pouco de sorte, pode-se dizer, desde o começo, desde quando a gente fundou o escritório, assim, de aparecerem projetos de tudo quanto é tipo, assim, Diversificado. diversificado. Então, isso fez com que a gente tivesse uma produção bem diversificada. Hoje, eu acho que no Brasil o residencial está muito forte, né? Então, a gente acaba... A maior procura do nosso escritório hoje é para residencial, seja casa, edifícios, mas a gente gosta do desafio, gosta de trabalhar em diversas escalas e ainda aparecem aí uma série de projetos comerciais, corporativos, vários restaurantes, né? Pousadas também que vocês comentaram, pousadas. Então, como é que é você fazer o projeto de uma pousada, né? A gente até estava conversando um pouquinho antes que hoje o ambiente de trabalho ele tenta ser uma espécie de casa dentro da empresa, né? Para as pessoas se sentirem. Como é que é o desafio de você pegar uma casa, entre aspas, que vai atender um cliente que vai querer se sentir em casa também. Mas assim, você tem perfis totalmente diferentes também. De uma certa forma, guardadas as devidas proporções, é como se também fosse um ambiente corporativo, só que no lugar de trabalhar as pessoas vão se divertir, vão produzir alegria e prazer, né? Como é que é? Tem algum desafio específico quando você fala em pousada? Eu acho que, bom, o fato da gente não ser nichado num tipo específico nos dá o privilégio de ter uma visão mais abrangente do que está acontecendo com a arquitetura, que é um pouco reflexo do que está acontecendo, do que acontece com as pessoas, né? No fundo, a gente está construindo para as pessoas e para a nossa sociedade, né? De certa forma, os projetos são reflexo dos desejos, dos anseios das pessoas e dos desafios do nosso tempo, né? No caso de arquitetura voltada para a hospitalidade, seja um hotel, uma pousada, eu acho que vem muito de encontro com uma série de questões que transbordam um pouco para o comercial, para o corporativo, que é da arquitetura e dos espaços conseguirem materializar uma intenção, uma atmosfera, né? Então, no caso da pousada, entra a intenção do cliente, que é o idealizador ali
da pousada em termos de que tipo de ambiência, que tipo de atmosfera eu quero proporcionar aqui para gerar interesse das pessoas ficarem aqui, vir passar, enfim, construir as memórias delas aqui Uhum. no nosso espaço, né? Então tem um pouco do se sentir em casa, mas tem um pouco também de tá vivendo uma experiência única e singular dentro daquele espaço. Então, o que a gente busca sempre nesse tipo de projeto é fazer com que a arquitetura promova bem-estar, qualidade de vida, consiga criar atmosferas, nesse caso, de conforto, de introspecção, de reflexão, mas ao mesmo tempo também de interação, né? Momentos, espaços dedicados à interação, tanto as pessoas, a sua família, que foi junto com você, quanto com os outros usuários, né? Uhum. Então, no fundo, eu acho que a essência é um pouco a mesma, assim, de todos os projetos, mas falando dos projetos de uso coletivo, assim, eu acho que a nossa missão, em primeiro lugar, é traduzir, materializar, né, através de espaço construído, as intenções do cliente com aquele espaço, que nem sempre vem assim, eu quero isso. Uhum. Muitas vezes você tem que trabalhar um pouco como psicólogo e conseguir absorver não só as questões funcionais, mas as questões mais abstratas, o não dito, né? Em segundo lugar, a gente está construindo para as interações humanas, né? Para as pessoas. Então, é desafiador nesse sentido, né? No caso de uma pousada, existem um pouco dessa dualidade da introspecção, da individualidade, para também momentos de interação coletiva, de convívio, né? Então, foi bastante desafiador nesse sentido. É um tema recorrente nos projetos voltados para hospitalidade, Tá. seja uma pousada, um hotel, De uma certa forma, até mesmo um bar, né? um bar, um restaurante. Sim. Né? Eu tenho visto no currículo da empresa que vocês também fazem escritório corporativo também. E que vocês destacam que a personalização do escritório que é muito importante. Como é que você busca isso? Como é que você acha? Como é que você se entende com o cliente? A personalização dos espaços. É que quando a gente pensa em espaços de trabalho, né, a gente tem que, assim como uma pousada, um restaurante, tem que pensar como que a gente vai estar recebendo aquela pessoa, aquele funcionário e tal, porque a gente vê que depois aí da pandemia, né, a gente precisou justificar a presença desse funcionário na empresa a partir da experiência que ele teria do contato com as pessoas, ali de ter essa proximidade com os seus superiores e ter essa troca, né? Eu acho que vai muito nesse sentido de promover essa experiência, tanto para o funcionário como para a pessoa que está indo naquele restaurante, como está indo naquela pousada, né? Hoje em dia tem que fazer sentido, tanto para a empresa quanto para esse funcionário, estar num espaço físico, né? Que envolve deslocamento, mas a gente sabe que trabalhar não é só sentar na cadeira e na frente do computador e produzir, né? Deve Então, ficar acho o dia que- todo no café também, né? Eu acho que esses espaços são oportunidade, tem que ser a oportunidade e ser pensados para construir, para fortalecer as relações que já existem dentro do ambiente de trabalho, de forma que ajude na construção da cultura da empresa e da relação entre as pessoas, né? E também consolidar, tanto para clientes quanto para o pessoal que trabalha de fato na empresa, consolidar através do espaço construído, missão, valores, a forma que a marca se expressa através dos espaços, dos materiais, dos mobiliários. Acho que isso ajuda muito na construção de uma cultura
saudável dentro de uma empresa. É que eu acho que está dentro de todos esses projetos comerciais, né? A gente está falando, seja corporativo, seja pousada, seja restaurante, que é a marca conseguir transmitir aí a experiência, a imagem que ela quer transmitir, seja para o funcionário, seja Sim. para o consumidor. E o cliente geralmente, nessa parte imaterial, né, essa parte intangível, que é a marca ou que é o desejo, o sonho, geralmente está claro na cabeça do cliente também, quando você falou que tem que atuar como psicólogo, vocês atuam muito mais como psicólogos ou como arquitetos? Quer dizer, ainda existe uma certa dificuldade por parte dos clientes em conseguir traduzir o que eles querem ou até descobrirem exatamente o que é que eles talvez até nem queiram, mas que precisam. Eu acho que sim, principalmente a primeira parte do nosso trabalho, que a gente chama até dentro do escritório, dentro do nosso processo, como descobrir, a etapa de descobrir, é muito de tentar absorver tanto essas questões pragmáticas como essas questões mais intangíveis, mais materiais, que são importantes da gente absorver para conseguir construir um projeto pertinente para aquela empresa, né? No caso de empresa, sendo bem sincero, normalmente isso já é mais organizado, já é mais é difícil uma empresa não O ter briefing vem mais claro, né? até porque a empresa passou por uma construção de marca antes de ter uma construção da identidade arquitetônica, né? Então, muitas vezes isso facilita o nosso trabalho, não só nessas questões mais imateriais, mas a marca normalmente já tem uma identidade, já tem cores que a gente possa, enfim, materiais que a gente possa explorar dentro daquele universo da marca. A arquitetura ela vem como um adicional, né? A empresa ela já tem um brand book, já tem normalmente já tem um trabalho que já foi realizado Identidade. de identidade para você saber quem que é essa empresa. Já mostra mesmo. o jeitão dela. E a arquitetura entra como um complementar disso. A gente tem que receber essas coisas e desenvolver a partir dessa base. Eu acho que o cliente pessoa física é muito mais abstrato, né? Porque são pessoas ali, principalmente a maioria dos nossos clientes eles estão fazendo aí a primeira casa, né? Então é uma coisa de um casal criando uma identidade própria no momento ainda que estão se conhecendo e tal. Então daí fica muito mais abstrato, é muito mais é muito mais difícil você conseguir retirar informações, fazer com que essas pessoas organizem as informações entre elas para a gente conseguir criar uma base de dados para a gente começar nosso processo criativo, né? Eu acho que o cliente... O CPF é mais volátil, né? E nem sempre eles se entendem entre si. E ainda cismam em casar, né? Esse aqui é o X da questão. Vocês têm algum case interessante para contar? Algum case, quer seja de hotel ou de escritório, Ou de uma loja, residencial, de repente. ou de uma loja, para contar para gente como foi? Acho que o mais interessante que a gente fez recentemente são as lojas da Vistu, né? Que foi um cliente que estava aí, já tinha uma identidade forte de marca, já tinha uma primeira loja, que era uma loja já com uma arquitetura interessante, bem marcante. Eles queriam mudar um pouco o posicionamento de marca deles e mudar a cara da loja. Uma loja de colchão. A Zisu é uma loja de colchão. Difícil, hein? De artigos de sono em geral, assim. Tendo como protagonista o colchão, mas... Tipo cicuta, arsênico, né? Sono profundo, duradouro. Tô brincando. E foi um trabalho muito interessante que a gente fez em parceria aí, com o Pistache Ganache, que é um outro escritório aí bem focado em varejo. E a gente fez uma metodologia de design thinking que chama Sprint, né? Que a gente juntou, fez uma imersão com os CEOs da empresa, as pessoas que eles achavam importante trazer para uma mesa de discussão, né? Nós, o Pistache Ganache e algumas pessoas responsáveis pela experiência também daquela mesa.
e fizeram uma imersão aí eh, trabalhando aí nos problemas da marca que a gente gostaria de Uhum. resolucionar com a arquitetura, assim. E não só a arquitetura, porque transborda muito também para o marketing da empresa, assim, Vocês também jornada trabalham do com cliente. branding também, de estar criando uma comunicação para a empresa ou alguma coisa nesse Em sentido? alguns casos, a gente trabalha em paralelo Tá. com o desenvolvimento do branding, que não é feito por nós. Mas quase sempre isso é uma construção prévia e que chega para a gente, né? E aí é nosso papel traduzir aquilo não de forma não literal, né? Porque é muito fácil adesivar o escritório inteiro com a marca. Acho que o desafio é justamente traduzir esses valores na arquitetura sem que fique de uma forma natural, né? Uhum. Mas nesse caso da Zissu foi muito interessante porque esse processo que a gente construiu especificamente para eles, ele permitiu que os sócios revisitassem certas questões, que já era a intenção, e a gente chegasse num novo conceito da marca para aquele momento da Zissu. E nesse caso específico, tinha muito de uma revisão da jornada do cliente, né? Então, as Uhum. lojas chegavam como um complemento à jornada digital, né? Tudo bem, falando de colchão, é difícil alguém querer comprar um colchão sem experimentar. Mas, ao mesmo tempo, a loja tinha que, primeiro, justificar a saída lá, não é simplesmente para sentar e experimentar o colchão, é realmente uma experiência, e complementar essa experiência de compra online com o físico, né? Com o presencial. Então, foi bem desafiador nesse sentido. Então, as lojas foram construídas a partir dessa jornada ideal. Os Uhum. espaços foram concebidos pensando nessa narrativa desde que o cliente está na calçada, na rua, até o momento que ele entra e passa pela experiência de compra ali, que nesse caso era construída construída de forma personalizada para cada cliente que chega lá pelo atendente, né? Então, foi muito legal nesse sentido. A gente fez a nova flagship deles, que de certa forma condensa e traduz esse novo momento da marca. E estamos replicando em outras lojas, tanto novas quanto as lojas que já existiam, convertendo essa identidade E cá entre nós deve para ser nova. difícil porque o colchão em si não tem nenhum apelo, né, visual, Tem né? pillow. Appeal não, tem pillow. Tem pillow, mas não tem nenhum apelo visual atraente, né? Que Aí tem um mobiliário, que tem algum objeto, né? É que geralmente você vai numa loja, estão todos eles dispostos um ao lado do outro, né? Aí você. E é grande, né? Tem o vendedor já está do teu lado, tem uma fila porque alguém que também quer, assim, você não ambienta o colchão, né? Eu acho Não. que não sei se você chegar a fazer esse tipo de ambientar, colocar o colchão dentro de um ambiente para você ter de fato uma ideia de como é que ele vai estar, que não é só também você se sentir confortável, né? Se você se sentir confortável, tem 500 pessoas ao teu redor, uma delas louca para te vender, você perde todo o conforto também, né? Como é que vocês resolveram isso? E não adianta o produto ser super diferenciado em termos de tecnologia se ele está disposto num galpão com um monte de luz branca, um do lado do outro, quase como um depósito ali. E aí, para você sentir essa experiência de dormir, é quase que inviável, né? Então, isso é uma coisa que veio da marca que a gente trouxe para a loja, um pouco para quebrar com essa lógica tradicional de loja de colchão. Geralmente, realmente ter um espaço que proporcione e simule uma experiência do sono, né? Eles têm um modelo de colchão lá que é enfim, a linha mais alta lá deles, em que tem uma experiência realmente imersiva,
com automação, você dá um comando de voz, fecha a cortina, abaixa a luz, para você realmente conseguir ficar sozinho lá, às vezes até sem o vendedor e simular ali uma experiência do sono, né? Eles nunca foram uma loja de colchão comum, assim, eles estão vendendo experiência ali, né? Então, a loja era, é, desde as primeiras discussões, a nossa ideia era essa, transformar a experiência do cliente numa experiência única, porque é isso, quando você fala loja de colchão, as pessoas estão acostumadas a isso que vocês falaram, chegar numa loja de colchão, o máximo que você conseguir juntar ali dentro do Você mesmo esquece quando chega em galpão. casa, né? É isso. Então, qual que era aquele bom mesmo? Então, eu acho que vai muito nessa linha que a gente, desde o começo aqui do nosso papo, está falando, né? Que como Personalizado. Não, como a arquitetura comercial e corporativa hoje vem muito junto desse lance da experiência, né? Então, sempre tem que trazer uma experiência para seja o consumidor, seja a pessoa que está trabalhando ali naquela empresa. Eu acho que hoje a gente fala no nosso trabalho aí, essa parte da experiência, ela está muito presente, assim, a gente sempre tem que pensar muito em quem vai estar usando esse espaço, assim, e por que ele vai estar usando, seja uma pousada para a pessoa passar ali os dias e dormir, ou seja um espaço de trabalho que ela vai estar lá passando a maior parte do tempo da vida dela nesse espaço de trabalho. Então, no caso da loja de colchão também tem uma peculiaridade, né, que você estava comentando, que é o pessoal que trabalha, né, os vendedores. Também tem uma parte, entre aspas, corporativa dentro da loja, né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Porque assim, enquanto eles não estão vendendo, estão fazendo outras coisas, né? A loja sempre ela teve, quando eles apresentaram a loja deles para a gente, porque é uma loja que sempre teve muita venda digital, né? E a gente tinha que fazer um espaço que simulasse a experiência digital no espaço físico, né? Então, era muito importante que a jornada que o cliente tinha dentro do espaço digital fosse muito similar ao que ele tivesse no espaço físico. Obviamente, no espaço físico ele estaria realmente experimentando ali os produtos, né? Muitas vezes ela complementa, né? Esse cliente fez uma pesquisa online, se interessou por tais no modelos. fundo de vendas já está ali quase na boca, né? E o atendimento que é feito online, sei lá, vou tirar algumas dúvidas no chat ali da Zissu. O vendedor que te atende é o mesmo vendedor que vai te atender na loja, ele está falando com você de dentro da loja. Acho que essa que é a diferença. Não, as jornadas não são separadas, é uma jornada única, um momento online e um presencial. Em que é o tira-teima ali, e normalmente a conversão acontece no presencial por se tratar de colchão, né? Nesse caso também específico, acho que é legal falar que a própria marca tinha uma questão que a gente puxou aí para a identidade arquitetônica, que é um aspecto lúdico, né, em relação ao tema do sono, o dormir, o viver, a ideia do onírico. Então a gente conseguiu puxar isso para a arquitetura e ter um espaço focado na experiência, sim, mas trazendo um pouco para esse aspecto lúdico, né? A ideia do sono de qualidade, do bem-estar, da qualidade de vida, o inconsciente também, e como isso é importante para a sua vida de fato, né? Em termos de saúde, tudo isso. Isso está explícito de uma forma não literal, né? Nas lojas, obviamente que existe de certa forma uma comunicação nas lojas que conta sobre a marca, né? Mas a gente buscou traduzir essas ideias através da geometria, dos materiais empregados, da solução espacial, de fato. Não tem nenhum astronautinha jogando constelação no teto, Não. aquelas luzinhas lá, né? Ainda não. Daqui a pouco alguém pede, né? Nesses 10 anos de vocês, lá dessa startup, entre aspas, né, de vocês que nasceu numa garagem, para cá, o que mudou na vida, na carreira de vocês, no modo de encarar a profissão? O que vocês mantiveram, que eu imagino que seja essa questão de não estar nichado, se vocês participam de todo o processo, se vocês
estão ali, metem a mão na massa mesmo? E o que vocês, de repente, mudaram um pouquinho de visão? Eu acho que o principal foi a forma de se enxergar. Isso obviamente transborda na nossa atuação, né? Mas a gente nasceu lá 10 anos atrás como, enfim, jovens arquitetos entusiastas que, com essa premissa de ter uma atuação abrangente e encarar cada situação, cada projeto como uma oportunidade única, independente da natureza daquele projeto, até da escala, enfim, a gente leva com a mesma importância um projeto pequeno, seja desenho de um objeto, um apartamento pequeno, um estúdio, até para a escala do edifício, para a escala do urbanismo, né? Eu acho que cada uma dessas escalas tem a sua importância. E isso eu acho que é um pouco da nossa essência que a gente manteve e buscou manter. Então, apesar de ter nascido como um ateliê, de projetos Uhum. pequeno, numa garagem, com 3 arquitetos ali, tentando tirar o melhor dessas oportunidades, conforme a gente foi crescendo e amadurecendo, a gente passou a se enxergar eh, como uma empresa de fato, né? Porque além da satisfação do ego e da satisfação profissional, aquilo lá é um negócio, né? O escritório é um negócio em que tem que sustentar não só eu e o Pedro, mas todo mundo que trabalha com a gente, né? Então, é um aprendizado contínuo nesse sentido, né? Então, ao longo desses 10 anos, o que era ali um ateliê em que 3 jovens arquitetos faziam um pouco de tudo para todos, a gente foi se estruturando aí como uma empresa de fato, né? E uma empresa que tem objetivos, tem estratégia, tem financeiro, tem a parte de pessoas, tem Especificadora que trabalha, isso, arquiteto que uma trabalha com parte especificação, né? de relacionamento com fornecedores, que para a gente é muito importante. A gente foi estruturando, e tá estruturando, óbvio, de uma forma em que a gente consiga participar daquilo que a gente realmente acha importante, que é principalmente o processo de criação, onde todas as ideias nascem, né? É nessa parte do processo em que a gente tem uma atuação mais ativa, enfim, bem protagonista em todos os projetos. Tem nossa mão em todos os projetos. E com isso vem um modelo de negócio em que a gente não tem intenção, nem nunca teve, de se tornar uma fábrica de projetos, principalmente de um nicho específico, sem juízo de valor, mas tem um escritório que depende de um tipo de projeto, de cliente, seja casa, seja mercado imobiliário, e desenvolve aquilo Uhum. à exaustão. E para a gente isso sempre pareceu. A gente nunca quis isso enquanto negócio, porque você fica dependendo de uma única linha de receita ali, né? De um único tipo de cliente. E nem como dia a dia de escritório mesmo. Acho que os desafios, apesar de cada cliente ser diferente, cada lugar ser diferente, os desafios para um tipo de projeto acabam se repetindo. E aí os escritórios acabam ficando reféns um pouco disso e até Podem ser acaba até. sendo É isso repetitivo que eu ia até na falar. Na produção em si. produção. Muitas vezes isso nem é por opção, né? Como o Pedro falou, a trajetória profissional naturalmente te encaminha para certos lugares, né? Mas naquilo que a gente pode planejar e ter como intenção, a gente busca se propor a, a construir projetos diferentes para cada situação, né? Obviamente que quem olha de fora enxerga uma certa linha, uma certa corrente de pensamento dentro dos nossos projetos, mas eu acho que isso fica bem evidente na nossa produção. Os projetos são bem diferentes entre si, Tá. não só por serem de temas diferentes para clientes diferentes, mas justamente porque a gente não é aquele escritório que tem uma estética pré-concebida e tenta implementar essa estética independente da situação, não.
a gente realmente vai encontrando essa identidade, né? Uhum. Então, essas duas questões aí, a diversidade na atuação e esse envolvimento direto meu e do Pedro nos projetos, eh, resultam num modelo de negócio em que a gente não pode ter 200 arquitetos e nem fazer projeto a toque de caixa, porque assim a gente não vai conseguir se envolver com a seriedade e o envolvimento que a gente quer em cada uma das Uhum. situações, eh, e também vai perder um pouco de controle sobre a qualidade daquilo que está produzido. Então, isso a gente nunca quis. Obviamente que toda empresa quer crescer, a gente tem muita margem para crescimento, mas a intenção é não virar Manter o uma. padrão, né? E vocês hoje estão home office? Como é que vocês estão no escritório? A gente sempre trabalhou 100% presencial, só na época da pandemia Uhum. que, obviamente, não fomos, Eu- né? Inclusive, a nossa transição da garagem para o escritório que a gente está hoje, que é no centro, próximo ao edifício Copan, lá, se deu assim uma semana antes de explodir a pandemia. Então a gente acabou de reformar a nossa sala, ficamos uma semana trabalhando lá e tivemos Voltar todo pra mundo casa. voltar para casa. E seguramos nossa sala durante a pandemia e hoje a gente tá trabalhando de lá e para a gente é muito importante esse que seja um regime presencial, porque é, como o Pedro falou, a gente participa bem ativamente dessa parte de criação, mas eh, a gente tem que estar presente no processo inteiro do projeto e tendo trocas constantes com os Uhum. nossos colaboradores ali, né? Então, a gente acha que é muito importante o regime presencial na arquitetura Presencial hoje, né? para ter essa, Uhum. Vocês têm pra ter quanto essa hoje? troca constante. A gente está em 9. Estamos em 9, estamos com umas posições abertas aí, estamos em Quem 8, tiver 9. interessado de tiver a vaga aberta, hein? Já aproveita. Não, eu não posso Tem voltar vaga, né? fazer arquitetura, não vai dar tempo. Até lá já preencheram a vaga. Dá certo. Como é que vocês veem? Não sei se chega a ser uma dicotomia, assim, a arquitetura, entre aspas, enquanto arte e enquanto negócio, né? Como é que é conjugar isso daí? Porque às vezes parece que, assim, é muito é muito olhar, às vezes, pro estético, digamos assim, né, para aquelas soluções e às vezes pouco olhar para o financeiro, é muito olhar para o financeiro, pouco olhar para essa parte mais, entre aspas, entre o hard skill e o soft skill, vamos pensar assim. O hard e o soft, melhor dizendo. Eu acho que é um pouco do desafio que a gente encontra dentro dos projetos, né? Encontrar um equilíbrio ideal entre questões pragmáticas, que são inevitáveis no nosso mundo, questões de orçamento, questões financeiras, questões do negócio em si, com aquilo que a gente quer e acredita enquanto arquiteto, né? A gente acredita que a arquitetura é uma ferramenta poderosa de transformação, se bem feita para o bem, se Claro. mal feita para o mal. Então, um pouco, acho que o desafio da empresa vem um pouco de encontro com achar esse equilíbrio, né? Como eu falei, a gente, enfim, ter o escritório sempre foi nosso sonho e a forma da gente expressar aquilo que a gente acredita como arquitetura ideal através do nosso trabalho, né? Mas, acima de tudo, tem que ser um bom negócio, né? Uhum. Tem que dar dinheiro, né? Você não Tem que vive ser um. só de projeto mirabolante que também não vai pagar as contas, né? Chega na boca do caixa, olha, eu fiz um projeto magnífico, serve para pagar essa parcela, né? Tem que ver o lado business também, né? Eu acho que transformar as coisas vem um pouco também nessa. De dentro para fora, né? Da gente ter um negócio saudável que não só nós consigamos viver bem dele, mas todo mundo que colabora para a gente. Acho que também é uma questão nossa com a nossa profissão. Então, o sucesso do negócio. A gente não está ali para simplesmente satisfazer nosso ego e nem
brincar de fazer projeto, realmente encarado como um negócio, mas tendo essa premissa, que Uhum. foi um dos motivos que a gente nasceu, da gente conseguir colocar aquilo que a gente acredita, né, em todos os projetos, independente do tamanho, da escala, da complexidade. Acho que o desafio é justamente esse, Hum. assim, é ter encontrar Esse equilíbrio. esse ponto ideal, né. Uhum. Eu estava aqui pensando, assim, bom, como jornalista, se não se eu não tiver um prazo, eu fico no mesmo texto, mudando, acrescentando, assim, até o Uhum. ano 3000, né. Se não tiver um deadline ali, a gente não, no caso eu, não termino o texto. Sempre vem alguma coisinha que você pode mudar, tal. No caso de um projeto de arquitetura, né, tirando a questão do prazo, Dá para né, fazer isso também, tem ficar al é, mas tem algum momento que vocês olham e falam: "Tá, eu acho que esse projeto já está, não digo 100%, mas 99%. Não dá para mexer mais, não tem mais o que colocar". Tem algum ponto que vocês chegam nesse tipo de percepção, de avaliação do projeto? A arquitetura é famosa justamente por causa disso, né? O curso de arquitetura e tal, é muito conhecido pelas pessoas vararem noite, ficarem trabalhando nos projetos até o último minuto, né? Eh, Porque envolve um processo de criação, acho que imagino que muito parecido com o jornalismo, também é uma parte grande de criação pessoal, né? Mas um negócio que a gente tem desde o começo do escritório, que é engraçado, que quando a gente sabia quando o projeto não estava pronto, assim, porque Hum. principalmente quando a gente era em 3 no começo, a gente olhava e falava: "Putz, se tá gerando discussão ainda, é porque não tá bom o suficiente". E isso foi um negócio que a gente sempre valorizou, assim, na nossa produção, é do projeto tá bom o suficiente, e isso, o sinônimo disso era tá bom para os 3 no caso. Tá. Uhum. E daí quando os 3 falavam: "Nossa, tá legal", era quando a gente via que o projeto realmente estava pronto para Uhum. sair, assim, e ser, mostrar para os clientes e tal. Então acho que tem muito disso, dessa questão de sempre buscar o máximo, assim, e isso às vezes fez com que a gente varasse muitas noites no escritório também. Eh Mas a gente meio que sabia quando estava pronto para ir. E às vezes o prazo chegava e esse projeto não estava pronto. E quando a gente era um ateliê, a gente, conseguia ter ter um diálogo com o cliente, estender prazos. Hoje em dia a gente tem os processos são muito bem definidos dentro do nosso escritório. A gente organizou muito bem o operacional para que a gente consiga cumprir com os projetos de uma forma eficiente, assim. Então, chegar no lugar que a gente quer chegar de uma forma mais eficiente, com prazos muito bem definidos. Uhum. A gente tem, toda vez que a gente vai fazer uma proposta dentro do escritório, a gente eh, já já monta o cronograma geral desse projeto. Então, o que envolve não só arquitetura, né? A gente sabe que a arquitetura é um dos agentes para chegar ali na obra concluída, tem uma série de agentes envolvidos dentro do processo. Então, a gente já quantifica, no momento da proposta, como que vai ser o fluxo desse projeto, quais são todas as pessoas que vão participar, se vai ter engenheiro elétrico, hidráulico, estrutural, arquitetura, paisagismo, luminotécnica, o cliente, né, que é um dos agentes também dentro desse processo. E a gente desenha todo esse processo e apresenta isso para o cliente no momento da proposta. Uhum. Então, hoje em dia a gente tem esse controle muito maior, assim, e consegue trabalhar muito melhor com os prazos que a gente tem em mão, por causa de uma organização e por causa de um amadurecimento, né. Eu acho que, Uhum. você perguntou qual que é a grande diferença aí de hoje para 10 anos atrás, eu acho que é o amadurecimento de reconhecer quais são qual é a melhor forma de atender o cliente, qual que é o melhor processo interno que você tem que ter, como
como você dialoga com os outros agentes envolvidos e como que tem que ser esse fluxo de projeto aí para que você consiga minimizar esse momento de tensão de o prazo estar se aproximando e você tá não ter ali. uma resposta definida ali para o problema que o cliente te passou. Nosso processo sempre foi, com tudo isso que o Pedro falou, obviamente um fruto desse amadurecimento de um conhecimento acumulado ao longo dos anos que não para aos 10 anos e continua, né? Mas eu acho que o interessante, e é muito difícil de explicar isso, todo projeto, quando ele está pronto, a ideia está pronta, é aquele momento em que você olha para aquilo e você sente que não tem nada a tirar nem nada mais a pôr. Os caminhos para chegar nesse ponto nem sempre são tão claros, às vezes são até sofrido para a gente, assim, porque digerir essas informações e vomitar ali e colocar no papel uma solução, né? Mas o que a gente busca e buscou aí ao longo desses 10 anos é criar ferramentas que potencializem esse processo de criação, chegar nesse ponto de uma forma mais rápida e eficiente. No caso do comercial, clientes PJ, esse processo que a gente fez com a Zissu, que era o Design Sprint, foi um pouco nesse sentido. Desenhar um processo específico para aquela situação em que a gente possa reunir e chegar a uma série de conclusões que levariam um tempo natural do amadurecimento daquele projeto, concentrado ali em 3 dias junto com os clientes e em 7 dias o processo todo, entendeu? Então, acho que o desafio é esse, você nunca vai ter as respostas, nesse projeto eu vou chegar na situação ideal assim, assim, assado. O que a gente pode é criar ferramentas processuais dentro do trabalho operacional para fomentar tentar acelerar esse processo e chegar nessa solução o mais rápido possível. Mas é bem nítido, assim, para a gente. Hoje em dia é o momento que o projeto, enfim, tá pronto ok. para ser apresentado. Os primeiros a ficarem convencidos é a gente. E, obviamente é muito difícil convencer alguém de alguma coisa ou defender uma ideia se você mesmo não está convencido. Isso é verdade. Você está dizendo que a tecnologia ajudou bastante vocês, evoluíram com a prática da arquitetura de modo Além das maneira geral. metodologias ágeis. Aliás, se fala em tecnologia, eu até peço desculpas, que eu falei boca do caixa, né? Uma coisa que não existe mais, né? Tudo digital. Não tem mais. Então, assim, vocês três que são nativos digitais, né? Inclusive você, você foi adotado na aldeia digital. Qual é a dor que vocês têm que a tecnologia ainda não tá daquele jeito ainda? A gente fala tanto em IA, né? IA para cá, IA para lá. Eu sempre brinco que tem o Yaya Garcia daqui a pouco, né? Machado de Assis na versão inteligência artificial, né? Como é que vocês estão vendo esse avanço? O que vocês estão testando? Qual é a dor que vocês têm? Né? Falando aí de metodologia ágil, vamos falar de linguagem de startup, né? Qual é a dor que vocês estão sentindo que a tecnologia ainda não chegou ali para ajudar? Eu acho que na questão de inteligência artificial, bom, saindo um pouco da questão de inteligência artificial, o BIM, que é as metodologias BIM, elas já estão ajudando muito aí o nosso trabalho. A gente sabe que umas gerações atrás mexiam só no AutoCAD, né, que é aquela prancheta digital. Hoje em dia o BIM faz com que a gente trabalhe integrado, né? Completamente integrado, 2D e 3D, é tudo parametrizado, né? Então a gente modela informação, né? Então a gente não mais desenha digitalmente ou desenha à mão, que é ainda mais antigo, né? Então a gente modela informação, essas informações. Então o projeto de arquitetura, ele é um projeto que hoje ele carrega todas as informações de projeto, então seja
Por exemplo, a gente vai fazer uma parede, né? A gente não vai fazer 2 linhas e falar que é uma parede. A gente realmente cria uma parede que dessa parede a gente sabe a quantidade de alvenaria que tem, a área de pintura de parede. Então isso já ajudou muito a nossa profissão, tornou os métodos de desenvolvimento de projeto bem mais eficientes aí. E a inteligência artificial está vindo aí com uma novidade, eu acho que é muito recente ainda, né? Se a gente for pensar desde que começou a aparecer isso aí, principalmente dentro da arquitetura, eu acho que tem muito a evoluir ainda, mas a gente tem pesquisado e tem utilizado ferramentas de inteligência artificial para algumas coisas pontuais dentro da nossa atuação, né? Eu acho que são um pouco a gente usa um pouco na parte de valorização de imagens 3D, né? Que a gente consegue pedir para ela melhorar nossas imagens, dar mais realismo e tal. E usa um pouco nos processos administrativos internos, né? Que para pegar informações de forma mais otimizadas aí de documentos ou criação de planilhas, esse tipo de coisa que a gente tem usado nessa parte administrativa. Na parte de desenvolvimento de projeto, ela ainda não ajuda muito, assim. Eu acho que vai chegar um momento que isso vai entrar de forma para nos ajudar aí, mas ainda a gente não consegue usar na parte de desenvolvimento de projeto. Existe uma série de ferramentas que estão trabalhando nisso, né? De como dispor aí um programa específico que você joga lá no prompt, te oferecer várias possibilidades de como dispor aquilo e fica na alçada, né, do arquiteto humano escolher o melhor caminho para aquela situação específica, né? Mas acho que, acima de tudo, a arquitetura é uma ciência humana, feita de pessoas para pessoas, né? Nosso trabalho passou por algumas revoluções. Aí, o primeiro, o CAD, né, que era uma pranchetinha digital. No segundo momento, um pouco mais recente, o BIM, que é a extração de informações em cima de um único modelo, né, de todas as disciplinas. E agora, o impacto da inteligência artificial, né? Como todo trabalho, boa parte do nosso trabalho ainda é braçal. Tem um percentual grande do dia a dia que é braçal. Isso eu vejo essas ferramentas, não só a inteligência artificial, preenchendo esse espaço. Agora, sempre vai ter que ter alguém lá para escrever o prompt, para fazer a curadoria daquilo que a inteligência artificial oferece. Então, eu não vejo assim, pelo menos a médio prazo ou até a longo prazo, no horizonte mais distante, a substituição da figura do arquiteto. Eu vejo como uma ferramenta para facilitar certos processos, da mesma forma que a gente vai buscar referências de coisas que já foram construídas, que já foram feitas, e aí nos bancos aí de projetos, em livros ou na internet, a gente pode imputar uma série de premissas num software desse e ele gerar várias imagens que vão servir de referências, assim como referências reais. Mas sempre vai ter que ter alguém, ao meu ver, fazendo as escolhas. Ou até, às vezes, imagens, a gente estava conversando antes, né? Imagens assim que o cara pede um desenho ali e, de repente, olha, tem isso aqui, você fala, nossa, mas aqui são aquelas escadas que o Escher desenhava, né? Não dá para reproduzir isso aqui. Também tem, qual é o risco disso também, da inteligência artificial apresentar uma imagem de referência que seja totalmente inviável, né? Também tem que tratar como inspiração. Mas essa é uma das principais barreiras que a gente enfrenta. Ela inventa muita coisa que não necessariamente é factível, ou simplesmente coisas que a gente não quer que estejam ali e que não necessariamente a gente tem controle sobre aquele elemento específico que está aparecendo. Mas eu acho que rapidamente vai chegar lá. Eu acho que o desafio é como usar isso a nosso favor, né? Como eu falei, é algo muito recente, né? É muito impressionante a velocidade de desenvolvimento dessas ferramentas, né? Então, você vê
2 anos atrás ela era muito pior do que é Sem hoje. dúvida. Imagine daqui 2 anos, Nossa. sabe? Então, a evolução é muito rápida. O que a gente precisa estar é antenado para entender o que ela tem para oferecer e tentar tirar o melhor disso, né? Eu acho que se a gente conseguir acompanhar as evoluções aí e usar isso para o nosso bem, pode ser. Vocês são nativos digitais, vocês três. A gente está chegando no final e eu gostaria de voltar ao nosso início, né? Que pedir perdão aí pela minha... A ordem dos fatores altera o produto, né? No caso, eu falei Domingues quando eu falei. Tem isso, né? E eu pensei um pouco da trajetória de vocês, que vocês também, de uma certa forma, alteraram a ordem dos fatores da formação de vocês, que eu acho que vocês fizeram esses cursos lá fora enquanto estavam na graduação, certo? Não esperaram terminar para depois de fazer o curso. Então, eu queria que, para encerrar, que vocês, até para quem está nos assistindo, que está cursando arquitetura, ou alguém que já está formado, mas é importante ter essas experiências fora, o que foi bacana de vocês terem alterado esses fatores na carreira de vocês? De enquanto na graduação e lá fora fazer um curso de imersão e voltar aqui e falar, puta, nossa, o curso aqui está meio defasado, não, o curso está legal, me acrescentou. Qual foi essa experiência? O que vocês trazem de legal dessa vivência que vocês tiveram? Bom, para mim o principal foi sair um pouco da nossa forma de pensar arquitetura aqui no Brasil, que é muito potente pela importância que teve, né, o movimento moderno, a importância da arquitetura brasileira, obviamente tem uma influência grande na forma que os escritórios brasileiros pensam arquitetura até hoje, né? Acho que aquele conhecimento acumulado vale não só para a esfera ali do indivíduo, mas como para a arquitetura como um todo. E sei lá, pelo menos na Architecture Association em Londres, para mim foi um choque a forma de pensar a arquitetura. Obviamente que usam ferramentas diferentes, tem outros processos, mas em linhas gerais, para mim foi isso. O papel, a academia lá, primeiro que tem um papel muito desprendido, acho que para o bem e para o mal, da realidade. Então, isso permite projetos muito... A gente via projeto na Lua, em Marte, tipo, muito descolados da prática profissional, o que, de certa forma, quando o estudante se forma, cria um distanciamento da prática profissional, mas, por um lado, é muito legal, porque você estimula a essência ali da criatividade, né? No fundo, o que a gente está tentando fazer é sempre a mesma coisa, que é resolver um problema, imprimir uma identidade, mas principalmente, essencialmente, resolver um problema. A forma que eles tentam resolver esses problemas são completamente diferentes daquilo que a gente aprende aqui. E sem juízo de valor, melhor diferente, ou né? pior. Por exemplo, na minha experiência na Holanda, eles tinham uma questão do processo criativo ser uma exaustão de possibilidades. Então, você tem que testar, fazer 1000 maquetes, 1000 modelos, para dentre esses 1000, escolher os melhores e quase com um critério de eliminação. Vem um pouco da escola ali dinamarquesa também, essa ideia de produzir em exaustão para definir o melhor caminho. Não é bem assim que isso é aqui, né? Aqui a gente é mais difícil, a gente tenta fazer uma vez ou pelo menos ter 2, 3 opções, mas de uma forma mais aprofundada e mais digerida. Mas para mim a experiência foi muito importante ter essa outra visão, assim. Então, eu acho que, falando da arquitetura, quem está pensando em estudar ou está estudando, eu acho que tem muita coisa, independente do curso que você faça, aonde você faça, depende muito de você, de buscar formas de pensar. Nem sempre isso vai vir dos professores, né? E hoje está muito mais fácil, porque o conteúdo,
as informações estão espalhadas por aí, né? Sem dúvida. Eu acho que isso é fundamental, o complemento do currículo tradicional aí, que é colocado pelas faculdades, com um trabalho de pesquisa e de estudo sobre processo criativo, sobre formas de como chegar naquele estado ideal do projeto em que não tem nada a tirar nem a Nem pôr. pôr. Eu acho que para mim isso foi mais rico, assim. Bom, a gente foi buscar muito uma experiência de uma nova metodologia de ensino, né? Que, bom, na EA ficou muito claro o tanto que era diferente, que era realmente diferente de tudo que a gente já viu, assim. Na Escócia era um pouco mais parecido com o que a gente fazia com o que a gente estudava no Brasil, mas eu acho que é muito essa busca de novas experiências e ver como outras pessoas estão estudando aí arquitetura, né? Que eu acho que, bom, o que ficou muito evidente na Architectural Association, quando a gente foi estudar lá, a gente um dos itens ali que a gente tinha que fazer na formação lá era pegar ideias abstratas, que eram textos, e transformar isso em objetos que contassem essa narrativa. Bom. E isso é muito interessante, porque é uma forma muito diferente de pensar o que a gente faz, né? Porque a gente pega essas ideias completamente abstratas, que muitas vezes são conversas de você com o cliente, e você tem que entender interpretar aquilo que ele está te falando e transformar e materializar aquilo de alguma forma. E aquela forma que você está materializando tem que ser aquilo que o seu cliente está buscando, assim. Então, eu acho que, bom, no Mackenzie a gente teve isso, né, e isso ficou muito evidente, em Dundee, na Escócia ou em Amsterdã. Eu acho que foram formas diferentes da gente entender como faz essa materialização, assim, né? Então, eu acho que essas experiências são muito, muito importantes, assim, principalmente para o estudante de arquitetura, porque é importante você sair ali da sua zona de conforto, daquela forma de pensar que uma universidade tem, e ver outras coisas que estão fazendo por aí, porque isso acho que estimula seu processo criativo de forma muito valiosa, assim. Então, Perfeito. Bom, agradeço por vocês terem aceitado estar aqui com a gente. Né? Muito obrigado. Agradecemos. Obrigado a vocês. Nós é que Muito obrigado. agradecemos o convite. Obrigado, Nativo Digital, embora Muito adotado, bem. mas é um nativo digital. Uhum. E obrigado a você que está nos assistindo aqui no nosso Meeting Office. E se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, materialize essa ideia clicando e fazendo sua inscrição para assistir outras conversas com a gente. Até mais.